Shalom, queridos. Hoje é Isaías capítulo 35. Deus está falando, não é verdade? Desde maio de 2023 que nós estamos nessa caminhada de 1189 capítulos da Bíblia. Ainda bem que já estamos na metade. Louvado seja Deus. Não é cansativa a palavra, mas a gente tem pressa de ver tudo pronto. A gente só fica deliciando no banquete. Em Isaías 35, o Senhor mostra ao profeta que haverá restauração de alegria e força para os que confiam no Senhor. Haverá também prosperidade e crescimento. Até mesmo o deserto florescerá. Ou seja, a morte e a improdutividade serão substituídos pela vida. Com essa mensagem, as mãos cansadas e os joelhos vacilantes serão fortalecidos. Essa mensagem deve fortalecer a cada um de nós, ainda hoje, porque é uma promessa real. Por fim, ele revela a existência de um caminho, o caminho da santidade. Somente o justo passará por ele. Apenas os remidos, aqueles que foram justificados pelo Senhor. Isto é, aquele que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, estes passarão por este caminho, o caminho da salvação. Louvado seja Deus. Então nós vemos Isaías 35, de 1 a 7, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá como tulipa. E romperá as flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e o de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmes os joelhos vacilantes. Digam desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará em um lago, e a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, e o junco, e o papiro. Isaías 35, de 1 a 10, fala do caminho da santidade. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão e entrarão em Sião com canto de alegria duradoura. Alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. É isso que o Senhor está falando, e está falado, né? De tudo que ele vai fazer. Tudo que ele vai fazer é uma felicidade futura. Ele está mostrando aqui, Isaías 35. O deserto e a terra seca se alegrarão. Tudo isso com Jesus, tá? Aqui Isaías já está falando daquilo, falando de Israel, mas já sendo como referência, ou como mostrando como seria também a igreja. A igreja está ligada a Israel. Tudo que Deus ensina para Israel é porque o Senhor tinha um povo
que não era israelita, mas queria ser enxertado em Israel, e esse povo teria que saber de tudo isso que o profeta está falando. Como seria o reinado desse Jesus, tudo que ele ia fazer, Israel tinha que saber, e nós, por isso que nós estamos aqui, para saber essas coisas. Nós sabemos que o Senhor, Ele quer que você e eu amemos Israel, não se esqueça disso. Nós estamos numa igreja em célula, no modelo dos 12. A visão nossa é a visão de Israel. Não podemos rejeitar essa visão, é de Deus. Nós sabemos que o Senhor, quando começou a nação israelita, lá em Êxodo ainda, no capítulo 18, ele manda dividir a nação em células. Não era nação ainda, mas era o povo que ia formar essa nação. Então estava um número muito grande, e Moisés, o libertador, que tirou esse povo do Egito, da escravidão, estava numa luta grande para atender esse povo com as suas necessidades. Então o sacerdote Jetro, que era sogro de Moisés, vendo o sofrimento dele, já com a sua esposa e com seus 2 filhos, para atender aquele povo todo sozinho, aí ele aconselhou para estar dividindo em células. Então a nação cresceu, ainda era um povo que não estava considerado nação, mas foi a partir daí que aumentou o crescimento. Isso facilitou para o líder poder dar atenção à sua esposa, aos seus filhos, e Moisés não ia sair das leis de Deus. A esposa tem que ser respeitada, tem que estar tendo o seu tempo, os filhos também. Então, o líder que realmente está ligado nos conselhos de Deus, na palavra de Deus, ele não vai atender só o povo. Ele tem que ter o tempo da esposa, tem que ter o tempo dos filhos, e por isso, célula é uma maravilha. Para mim e para o apóstolo Elias, temos as congregações, temos pessoas olhando o povo das congregações. O seu pastor dá um alívio para nós, o seu missionário dá um alívio para nós, porque nós não podíamos reunir esse povo todo em um local só, para nós, somente nós dois, darmos conta. Essa é a visão de Israel, é a visão correta. Nós temos que ter multidões, e essa multidão tem que ter pessoas que são preparadas para ajudar aquele líder que formou aquela multidão. O apóstolo Elias, durante anos, esteve buscando esse povo, formando uma multidão. Chegamos aqui no seu jardim, no bairro onde começamos tudo, ali estava na base de umas 45 pessoas. Aí ele saiu de casa em casa, buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a igreja foi crescendo, o povo foi crescendo. Ele não ficava somente no dia de domingo no templo. Ele, durante a semana, ele estava lá no templo, ele estava na porta do templo, orando pelas pessoas no templo, depois saía para a porta, quem ia passando, ele ia falando. Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria com ele? Aí a pessoa tomava aquela surpresa. Eu disse, e se Jesus chegasse hoje, você não ficou surpresa que eu lhe falei isso? E se ele chegasse, ele vai chegar de surpresa. Aí a pessoa já ficava. Já recebia Jesus e já ficava. No domingo já estava vindo para o templo. E assim foi crescendo um número rápido. Aí já ficou difícil para ele dar conta. O que ele fez? Pegou um bairro, entregou para um líder. Já era uma célula. Chegou em outro bairro, tornou entregar para outro líder. Já é outra célula. Macrocélula, mas de qualquer maneira é célula. Não é uma célula pequena, é uma célula maior, mas é célula. E aí lá se vai. Cada bairro, ainda faltaram muitos bairros, mas pelo menos um bom número de bairros foram ocupados com a presença desse povo que saiu das nossas mãos para estar nos ajudando, sendo líder no bairro que chegasse. Sempre eles iam com alguém para ajudar, não iam sozinhos. E foi um dos nossos erros, que a gente não deveria ter mandado com outros. A gente mandava só, porque sabemos que quando Deus manda, Deus garante. Eles estariam lá evangelizando e ganhando as vidas, e depois, então, eles mesmos vão ter as ovelhas um número suficiente para estarem também ajudando a eles na obra lá. Mas a gente foi distribuindo com outras pessoas para ajudarem. E isso aí dificultou um pouquinho, porque a gente ficou no bairro onde começamos com esse número grande, terminou ficando com pouca gente. Aí, para começarmos tudo de novo, aí ela se vai ganhando vida novamente. E nessa luta toda, a gente vê que só é bênção,
porque Deus não fez nada com Israel que não seja aprovado. Se o Senhor fez isso com Israel, é claro que nós, como igreja, devemos fazer. Tomar os bairros de uma cidade, com células. Nossas células foram diferentes, porque recebe o nome de congregação, e aí tem todo um processo que é um pouquinho além de célula, porque quando é congregação tem que comprar a bateria, tem que comprar tanta coisa, né? E a célula é uma coisa mais simples, a palavra continua sendo a mesma, as pessoas continuam se convertendo, e nós teríamos um local só para reunir essas células, e aí seria bem melhor, porque já pensou o tempo que a gente gasta com aquelas congregações, se fosse tudo aplicado no evangelismo, e só um lugar central, como hoje é a sede, nós sabemos que a sede está ali, atrofiada, porque nós não temos células, nós temos células, mas como uma estrutura de congregação. Aí cada um quer aquelas coisas que uma congregação precisa. No entanto, não precisava disso, só bastava reunir com a palavra, e o local de encontro para ter aquela festa toda de bateria, de tudo, seria na sede. Aí o que é que aconteceria? A sede estaria em outra dimensão. Estaria toda arrumadinha, toda linda, mas infelizmente não tem ninguém perfeito, né? A gente não seguiu essa parte. Moisés tinha o povo dividido em equipes, os que colocou para ser líder, cuidava daquele pessoal, mas quando tinha que reunir o total, era Moisés com todas aquelas coisas que é necessário para aquela reunião grande, todos reunidos ali para Moisés estar trazendo os recados de Deus. Mas é isso mesmo. O importante é que a gente tentou fazer, pelo menos, os grupos em cada bairro para estar sendo mais aliviado para nós. Porque não é fácil você botar uma multidão todos os dias da semana, né? E aí, no caso que a multidão se reúne no fruto fiel, já é mais aliviado. Mesmo assim, uma tremenda mão de obra para montar o culto do fruto fiel. Imagine se fosse todos os dias com essa multidão na nossa frente. Mas também tem nada nesse mundo é perfeito. Tem as desvantagens de nós sabermos que temos gastos excessivos quando poderia centralizar, ser tudo centrado, tudo direcionado para a sede. E os grupos viriam todos e fazer os eventos, tudo que tivesse que fazer lá na sede. Pronto, mas isso é o mínimo, né? Graças a Deus a gente está vendo que foi uma falha, mas o Senhor está nos dando graça e nós estamos aqui com a sede aí precisando de muita coisa, mas o Senhor está nos dando graça e a gente vai conseguir estar mantendo o povo na presença de Deus, que isso é o que é o mais importante, em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui, eu estou falando de Isaías, estou fazendo as comparações para vocês verem, né, que o mesmo Deus de Isaías, o mesmo Deus de hoje, e o que ele está falando são coisas que nós devemos analisar e voltar para o nosso tempo e ver o que é que estamos fazendo e ver que é necessário também a gente estar recebendo algumas orientações daquilo que foi feito aqui no meio do povo de Deus no tempo de Isaías. E nós vemos que o capítulo de Isaías está focando mesmo é o caminho da santidade. Então, você que está ouvindo meus comentários e que pode ler todo, porque o tempo de vocês é maior, meu momento aqui é apenas, no máximo, 30 minutos, e vocês têm 1 hora de discipulado, dá para ler tudo com paciência, cada discípulo lendo um versículo, e não esquecer que essa alegria de estudar, de ler a Bíblia no discipulado vai ser transferida também no primeiro sábado de cada mês, essa alegria que vocês têm no discipulado vai apresentar no culto da imersão no Silva Jardim. Ali você vai apresentar a palavra que você estuda durante o mês, de maneira muito festiva, em jograis, peças teatrais, em cânticos, em ministrações de 15 minutos, de primeiro sábado de cada mês. E não esquecer que nós temos também tudo que tivermos de fazer de melhor é para honrar os discipuladores. O nosso esforço é para honrar os discipuladores. Por exemplo, nós temos no primeiro sábado de cada mês um almoço comigo e meu esposo, o apóstolo Elias, com os discipuladores. Não é coisa de muita, né? Mas é uma maneira de mostrar nossa gratidão para eles, porque estão fazendo a obra que Jesus mandou.
E a gente ama Jesus e ama aqueles que fazem a obra que Jesus mandou e queremos também fazer a obra que Jesus mandou. Por isso, o nosso almoço, mesmo simples, é um momento muito significativo. É a demonstração da nossa alegria por ver o povo fazendo o que Jesus mandou. Louvado seja Deus. E a outra coisa também importante, não somente a gente honrar os discipuladores, mas você que é discípulo, que está aí com esse discipulador, honrá-los, colocando o nome deles. O nome do discipulador deve ser citado lá no YouTube, no lugar dos comentários. Eu dispensei os comentários, você só basta ir lá no vídeo, no lugar dos comentários e escrever: sou discípula de fulano de tal. Sou discípulo de fulano de tal. Sou discípula de fulana de tal. Isso para mim é o suficiente. Porque meu trabalho como supervisora geral do discipulado do ministério tem toda ajuda, tudo que vocês poderiam fazer para me ajudar nessa administração é colocar isso. Porque aí eu vejo quem é o discipulador que está realmente discipulando. Quando você não coloca, eu sei que aquele discipulador está neutro, não está agindo, está descansando, está passando as férias. Mas se tem o nome dos discípulos, ali está comprovado que ele está trabalhando. E a outra coisa, também importante, é saber que você, é saber também que não foi, é que eu veja, o importante é que eu veja que também não tem somente um discípulo. É sinal que o discipulador cresceu. Se tem 2 discípulos, todos os 2 colocam. Se tem 4, todos os 4 colocam. Se tem 5, todos os 5. Se tem 12, todos os 12 colocam. A minha discipuladora falando de tal. Aí eu vou dizer, glórias a Deus, essa conseguiu ficar do jeitinho que Jesus quer. Porque é para andar como ele andou. Discípulo 2, está na Bíblia escrito, né? Andar como Jesus andou, imitar a Jesus. Então, se ele teve o poder no Espírito Santo de discipular 12, ele deu o seu mesmo Espírito para nós também temos o poder de discipular 12. Não é nada pesado. Não foi para Jesus, não vai ser para nós. E aí nós vamos prosseguindo, naquele grande dia ele vai nos encontrar assim, fazendo o que ele mandou, com 12 discípulos na nossa frente, dizendo que Jesus Cristo realmente é a base, a alegria, a esperança das nossas vidas. Então, esse é o discipulado que Deus entregou nas nossas mãos, cada qual no seu cada qual, o Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, é uma igreja em célula no modelo dos 12. Então, temos células, temos discipulado e temos a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas. E com certeza, crescendo, crescendo, crescendo a cada dia, porque esse é o método do crescimento. Igreja em célula no modelo dos 12 não é religião, é uma maneira de acrescentar cada dia uma vida para o Senhor Jesus. Cada um discípulo, por dia, uma vida. Se você não ganhou, mas você falou. Se você falou, sabe que o Espírito Santo é que vai convencer. O importante é você não cessar de trabalhar. Ah, mas eu não estou com discípulo porque eu falei e ninguém se converteu. Quem disse que ninguém se converteu? Volte para ver. Você já voltou? Para ver o resultado que o Espírito Santo fez? Ou você passou, deu um folheto e foi embora? Depois você marca um lugar para se encontrar com a pessoa que você deu folheto, para saber o que o Espírito Santo fez. Porque às vezes não é na hora, porque você fez apelo, e não é naquela hora. Talvez você pense, eu vou fazer logo apelo para ver. Deixe, fale de Jesus e depois marque um local para tornar se encontrar. Quando você voltar, Deus já tem mostrado a você se realmente o Espírito Santo convenceu ou se ele resistiu ao Espírito Santo. É uma obra excelente, é obra do Senhor Jesus e ele vai nos encontrar fazendo isso. Você não tem nenhuma desculpa para dar. Eu já disse a vocês que não tem. Eu já falei, vocês sabem. Porque eu estou aqui com 75 anos, com um filho excepcional, e estou nessa obra. Não tem um vizinho meu que não tenha ouvido falar de Jesus. Agora você me pergunta, eles já estão convertidos? Ainda não sei. Continuo falando. Quando eles declararem Jesus como Senhor, aí é que eu sei que eles estão convertidos. Mas eu estou fazendo a obra. Eu só quero saber de você se você está fazendo a obra. Se você está tendo todos os dias alguém que você pediu ao Espírito Santo para lhe levar até lá e falar de Jesus. Isso que interessa. Não é você dizer, eu não vou porque ninguém aceita. A obrigação é ir. E agora quem convence é o Espírito Santo. Se você me disser que ainda não tem discípulo, mas que você já saiu num bairro marginalizado,
Já evangelizou lá? Você tem sim. Volte novamente para ver quem foi que já foi convencido. Às vezes a pessoa resiste, não a recebe logo na hora. Agora volte para fazer a colheita, em nome de Jesus. Eu sei que eu vou encontrar cada discipulador com seus discípulos, cada vez que eu for supervisionar, tendo relatórios maravilhosos. Outra coisa importante é que estão estudando. Tem um questionário, vocês respondem, enviam para mim e eu fico sabendo o que você entendeu para poder dar glórias ao meu Deus por tudo e se não entendeu, eu voltar a ensinar. É assim que se funciona quando você quer fazer um trabalho para Deus caro. Você não tem que dar trabalho para entregar para Deus uma obra que foi barata. Nosso Deus deu o seu filho. Então, nada barato nós entregamos para Deus. Você pensa que é trabalho para mim? Um pouquinho? É muito. Mas eu não vou dar nada, meu Deus, que não custe caro. Tudo que você der para Deus tem que custar caro. Ah, mas Deus sabe a vida que eu tenho. Pois é isso mesmo, por isso mesmo que você vai fazer. Porque se fosse fácil, não interessava a Deus, não. Só interessa o que você dá com sacrifício. Porque isso é demonstração de amor. É para amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ninguém dá a pessoa que ama sobre todas as coisas um presentinho bobo. Só dá coisa cara. Você ama sobre todas as coisas a Deus? Então, é com esses empecilhos todos, com essas problemáticas todas da sua vida, que você para durante o dia e vai levar a salvação para uma pessoa. Mesmo que ela não aceite, você foi lá e ficou livre diante de Deus. Todos os dias. Lembra da tua tia, lembra do teu colega de trabalho, da tua colega de faculdade, sua vizinha. Todos os dias. É um trabalho contínuo. Todos os dias você come, não é isso? Então, todos os dias você tem energia. Dá essa energia para Deus. Uma vida por dia, pelo menos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja